Hoje vamos falar sobre aprender. Agora, aprender tem sido provavelmente um dos meus principais superpoderes desde que eu era muito jovem. E aprender a aprender é uma daquelas meta-habilidades que ninguém realmente nos ensina, mas que pode ter um impacto enorme em nossa vida, em basicamente tudo que fazemos. Por exemplo, quando eu estava estudando para o vestibular, aprendi a aprender. E, portanto, pude estudar para tudo o que estava fazendo com mais eficiência. Isso liberou meu próprio tempo para fazer coisas como criar este canal no YouTube. E hoje em dia, embora eu tenha muitos exames para os quais me preparar, aprender ainda é uma grande parte da minha vida. Tentando melhorar em fazer esses vídeos do YouTube, tentando melhorar em administrar um negócio, tudo isso envolve aprendizado. E então, neste vídeo, eu vou compartilhar 9 dicas que achei realmente úteis, que são baseadas em evidências sobre como podemos aprender qualquer coisa que queremos mais rápido. Vamos lá! Dica 1. Afiar o machado. Agora, isso é de uma citação atribuída a Abraham Lincoln, onde ele diz: se você me desse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras 4 horas afiando o machado. E o que ele realmente está querendo dizer aqui é sobre o poder da preparação, e isso definitivamente se aplica a aprender qualquer coisa também. Digamos que estamos tentando aprender algo como violão ou xadrez, algo que não está relacionado ao estudo que devemos passar. E o que devemos fazer é passar um bom tempo descobrindo o meta-aprendizado por trás do que realmente aprender a coisa em si. Por exemplo, quando se quer aprender a tocar piano, é importante passar um tempo ouvindo pessoas explicando como aprender a tocar piano e gastando um pouco de tempo afiando o machado antes de realmente sentar para aprender a coisa. Isso pode ajudar a acelerar o seu processo de aprendizado. A dica 2 é usar muletas. Para otimizar nosso foco agora, sempre que estamos aprendendo algo, é realmente tentador aprender em segundo plano, como praticar violão enquanto assistimos TV ou algo assim. Mas, obviamente, quando estamos totalmente focados na coisa que estamos aprendendo, nosso cérebro aprende muito melhor. E por isso, encontrei algumas muletas ou truques diferentes que foram particularmente úteis para me ajudar a focar nas coisas. Uma é a regra dos 5 minutos. Que é uma dica geral para a produtividade também. Se queremos fazer algo que estamos tendo dificuldade em começar a fazer, como realmente começar, a regra dos 5 minutos diz que só temos que nos convencer de que vamos fazer isso por 5 minutos. Depois de fazermos isso por 5 minutos, podemos simplesmente não fazer isso. Mas na maioria das vezes, eu acho que se eu estiver praticando violão ou tocando piano por 5 minutos, eu provavelmente vou continuar a praticar. Então eu simplesmente jogo o telefone fora, eu literalmente pego o meu telefone e jogo no sofá, e então eu estou pronta para me concentrar e não me distrair com o que estou tentando aprender. Dica número 3. Encontrar oportunidades de imersão. Então, há um ótimo livro chamado Ultra Learning, de um cara chamado Scott Young, onde ele fala sobre sua jornada aprendendo idiomas em cada 3 meses e se tornando fluente em um idioma em 3 meses. E a chave para isso, como todos os alunos de idioma dizem, é imersão. Apenas estar o mais imerso possível no idioma é o princípio geral aqui, que aprendemos melhor quando estamos num ambiente em que realmente usaremos a habilidade. Por exemplo, quando vamos realizar um seminário na frente da sala de aula, geralmente praticamos sozinhos no quarto com, no máximo, nossos pais ou poucos amigos na nossa frente, certo? O que seria ideal aqui é praticar na frente de muita gente, porque quando você for realizar sua apresentação oficial, você ficará na frente da sua sala toda. Logo, você vai ter tido a experiência da imersão do ambiente igual. Dica número 4. Descobrir quais são nossos elos fracos e depois usar muitos exercícios e outras coisas para melhorar. Por exemplo, eu era muito ruim em um assunto específico em biologia. Quando se trata de estudar com eficiência para as minhas provas, eu sabia que tudo bem, eu tenho que perfurar as coisas em que sou mais fraca. Eu tenho que ajeitar elas, eu tenho que correr atrás delas. Então eu passava um dia inteiro basicamente criando um cronograma, um programa de uma página apenas, focando naquele assunto. E só porque passei de 8 a 12 horas naquele dia fazendo isso, e agora não era mais uma área de fraqueza. E a pergunta que eu continuaria me fazendo todos os dias quando estava sentada para estudar para uma prova seria:
qual tópico eu ficaria menos feliz ou mais chateado se caísse nela. E eu apenas estudaria esse tópico, porque sempre que estamos aprendendo ou sempre que estamos estudando, é muito tentador fazer apenas as coisas que nos parecem familiares. Se estivermos estudando para uma prova, é muito tentador abrir o livro na página 1, mesmo que já saibamos o que está na página 1. Se estivermos aprendendo a tocar violão, é muito tentador apenas tocar as coisas que já tocamos antes. Mas na verdade, o aprendizado só acontece quando estamos tentando consertar nossas fraquezas e estamos tentando operar em um nível decente de dificuldade. Se algo é muito difícil, não vamos aprender nada. Então, se quisermos maximizar nosso aprendizado e aprender qualquer coisa mais rápido, queremos realmente aprimorar quais são essas áreas de fraqueza, quais são esses elos fracos e como podemos usar exercícios para melhorá-los o mais rápido possível. Dica número 5. Nos testar. Agora, isso é algo que no mundo dos estudos é chamado de memória ativa ou active recall, mas também se aplica no mundo do aprendizado de qualquer coisa em geral. Lembrança ativa ou prática de recuperação acontece quando aprendemos contra-intuitivamente, tentando tirar coisas do nosso cérebro e não tentando colocar coisas em nosso cérebro. Portanto, se você teve aquela experiência que leu algo em um livro didático ou em um site e alguém pergunta sobre isso alguns dias depois, e você esqueceu completamente, é só porque você não se testou nesse conhecimento. E a palavra teste tem todas essas conotações negativas, porque usamos pensando em testes como uma coisa de escola e somos avaliados e julgados. Mas se passarmos a pensar em testar a nós mesmos como uma estratégia para aprender, tudo se torna muito mais fácil. É por isso que aprender a tocar violão tem tantos tutoriais que você pode assistir antes de realmente começar a praticar. Quando estiver estudando para suas provas, não adianta ler o livro e apenas resumir o que está no livro. O ponto é que você tem que se testar para que seu cérebro tenha a chance de trabalho para recuperar as informações. E isso que realmente funciona o aprendizado. E no campo do aprendizado existe esse conceito, chamado conceito de dificuldade desejável, que basicamente significa apenas que algo não deve ser muito difícil, como por exemplo, se eu tentasse jogar tênis contra Roger Federer, eu não sei falar esse nome direito, Roger Federer, deve ser muito difícil. Mas igualmente, se eu tentasse jogar tênis contra um garoto de 10 anos que não sabe jogar, não seria divertido, eu não aprenderia nada, porque a dificuldade está em dois extremos diferentes. Eu quero jogar tênis contra alguém que está no meu nível ou um pouco melhor do que eu, porque essa é a verdadeira arena em que eu vou aprender. E é por isso que ter um treinador, por exemplo, é muito bom, porque um treinador pode moderar seu estilo de jogo para estar no mesmo nível. E o que quisermos aprender com eficiência, aplicar este conceito para tentar torná-lo um pouco mais difícil. Aprender não deveria ser fácil, deveria ser difícil, e se for difícil, significa que estamos fazendo algo certo. Dica número 6. Obter feedback intenso. Feedback, obviamente, é como aprendemos que fazemos algo de maneira certa. Vemos que estamos fazendo algo errado, então melhoramos. E, novamente, feedback é uma daquelas palavras que podem parecer um pouco sujas às vezes, especialmente se estamos começando algo em que não temos certeza de nossas próprias habilidades. Bom, às vezes podemos receber um feedback construtivo ou crítico, que pode ser um golpe para nosso ego. Se você for o tipo de pessoa que precisa de uma massagem no ego, então, no início de aprender algo, o que você precisa é de elogios e encorajamento. Por exemplo, se eu estivesse apenas começando a desenhar e as pessoas diriam: nossa, isso é uma porcaria, você deveria fazer isso em vez disso, eu provavelmente me sentiria muito mal e, portanto, não ajudaria a continuar na minha jornada. Então, acho que no início de uma jornada, para a maioria de nós, precisamos disso, como injeção de positividade e entusiasmo, em vez de feedback necessariamente crítico. Mas se decidirmos mudar de marcha e começar a aprender algo muito a sério, para evitar o aspecto de elogio e reconhecimento, o que é meio inútil, e então, em vez disso, focar no feedback construtivo crítico, o que podemos fazer de maneira diferente novamente. Na academia, as coisas podem melhorar quando você tem alguém motivando você a fazer o exercício, dando impulso a você, a trazer aquela força interior. Aí depois dá um feedback sobre as coisas que é preciso fazer de forma diferente, as coisas que você pode melhorar. Número 7.
conceito de superaprendizagem. Esse conceito se aplica quando estamos aprendendo algo, na verdade, que queremos tentar entender ou aprender com mais profundidade do que necessariamente precisamos. E a ideia aqui é perguntar continuamente por que uma coisa funciona da maneira como acontece. Por exemplo, você já passou pela situação de iniciar algum assunto na escola e receber conteúdos limitados em seu rosto, sem motivo algum, sem saber o porquê de nada, não conseguir conectar nenhum tópico daquele assunto, logo ir muito mal na prova? Mas aí, quando você começa a entender o porquê de, por exemplo, precisarmos do sistema nervoso para nos movimentarmos, ou do porquê numa equação precisamos mudar os números para um lado e deixar somente as incógnitas do outro, porque assim fica mais fácil resolver o problema. Talvez esses exemplos não sejam os melhores, mas acredito que você tenha entendido o que eu quero dizer aqui. E tudo fica mais simples de entender quando você tem uma apreciação mais profunda das razões por trás de por que as coisas são do jeito que são. Isso apenas torna o aprendizado de qualquer outra coisa nessa esfera particular muito mais fácil e muito mais eficiente. Dica número 8. É tudo sobre espaçamento. Isso é algo no mundo do estudo que chamamos de repetição espaçada. Basicamente, há um conceito chamado curva do esquecimento, que foi descoberto por um sujeito chamado Ebbinghaus. É isso aí. Por volta de 1800. E a curva do esquecimento é que sempre que aprendemos algo, se é como um fato ou uma habilidade, ou o que quer que seja, vamos esquecê-lo e nossa memória vai decair com o tempo. Então temos que continuar praticando, nos testando para realmente continuar a ter aquilo no nosso cérebro. Meio que usamos espaço para esse tipo de coisa, porque é como os nossos músculos. Quando não usamos nossos músculos vão atrofiar e eles vão ficando menores. E igualmente com o nosso cérebro. Se aprendermos, digamos, um idioma quando tínhamos 5 anos de idade e não usarmos nos próximos 10 anos, na verdade, vamos esquecer a maior parte do idioma, porque nosso cérebro não precisa ter essa informação. Mas felizmente, podemos combater a curva de esquecimento usando este conceito de repetição espaçada. Isto aplica-se não só às provas, mas também a qualquer outra habilidade. É só que, se repetirmos a coisa em intervalos espaçados, digamos, que eu possa aprender uma música no violão no primeiro dia e depois repeti-la novamente amanhã. E então posso me testar novamente na próxima semana e no próximo mês. E daqui a 6 meses. E se eu espaçar minha repetição disso o suficiente, eventualmente, tocar essa música vai entrar na minha memória muscular, vai entrar na minha memória de longo prazo. E não precisarei mais praticar muito para ser capaz de tocá-la sempre que eu quiser. Agora, se você está tentando aprender algo que tem fatos específicos, há todos os tipos de aplicativos diferentes que você pode usar para ajudar a espaçar. Aquele que eu pessoalmente mais gosto é gratuito, se chama Quizlet. Lá você consegue fazer flashcards, que através do método de flashcards você pode praticar a repetição espaçada. E finalmente, a dica número 9 é ensinar o que você está tentando aprender. Todos nós geralmente temos essa coisa de, nossa, eu não tenho permissão para ensinar algo até que eu me torne um especialista nisso. Falamos muito sobre a chamada maldição do conhecimento, que é quando estamos tentando aprender algo, muitas vezes não aprendemos melhor com especialistas, aprendemos melhor com pessoas que estão apenas um passo à nossa frente, nessa mesma jornada. A maneira como eu penso nisso é que prefiro aprender com um guia do que aprender com um guru-guia versus guru. E prefiro ser um guia do que tentar ser um guru. Tipo, um expert, um instrutor e um professor. Mas alguém que esteja um pouco à frente de você, não aquele que está lá no patamar número 1, entendeu? E eu descobri que, sempre que eu tento ensinar algo que realmente solidifica meu próprio conhecimento e compreensão e aprendizado da coisa em si, e agora tenho uma política geral de que, sempre que estou aprendendo algo, eu documento meu processo enquanto aprendo. Isso me ajuda a aprender melhor, porque sei que possivelmente estarei ensinando isso daqui a alguns meses ou anos. Se você gostou desse vídeo, talvez queira conferir 2 livros específicos sobre aprendizado, um chamado Make Stick e outro chamado Ultra Learning. Eles estarão vinculados na descrição do vídeo. Muito obrigada por assistir o vídeo, clique no botão de inscrição se você ainda não está inscrito e vejo você no próximo vídeo. Tchau!